Fala, nação! Saudações de Bruninho, nação! Vambora acompanhar mais um react aqui que eu tô trazendo. E dessa vez os comentaristas falaram sobre a chegada do Vitor Pereira, os números que ele teve pela passagem do Corinthians e a possibilidade da aceitação do elenco do Flamengo com o Vitor Pereira ou não também, né? Isso vai depender muito. O Vitor Pereira teve algum desentendimento na época do Corinthians. E vamos ver se o elenco do Flamengo vai aceitar o Vitor Pereira, né? Como acabou rejeitando o Paulo Souza. Mas é isso aí. Vambora reger aqui. Deixe seu like e sua inscrição para ajudar o canal. E eu queria dar os créditos à ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos e direitos autorais. É isso aí. Vambora pro vídeo. Tamo junto. Ela comparando os trabalhos de Vitor Pereira e de Dorival Júnior. Dorival pelo Flamengo, Vitor Pereira pelo Corinthians. Olha o Dorival no Mengão aí. 43 jogos, 66,7% de aproveitamento, 26 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. 77 gols marcados e 35 sofridos. Então, em 43 jogos, com Dorival, o time fez 77 gols e sofreu 35. Em 64 jogos com Vitor Pereira, o Corinthians sofreu 75 gols. Não, fez 75. Eu que estava lendo errado, desculpa. 64 jogos pelo Corinthians, Vitor Pereira fez 75 gols e sofreu 57, aproveitamento 51,6. É óbvio que o Dorival tem 2 títulos aí. No meio de tudo isso, tem a Libertadores e a Copa do Brasil, que estão ali embaixo, naquela tarja cinza. Professor Celso Zelt. E agora o Dorival está desempregado e o Vitor Pereira, pelo jeito, está indo pro... Pois é, vai morar no Rio de Janeiro, vai é treinar lá no Ninho do Urubu. O que é o futebol e o que são as pessoas, né? Um episódio muito cheio de desencontros éticos. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas é legal um pouco de transparência. E transparência faltou do Vitor Pereira com o Corinthians, do Flamengo com o Dorival. Eu acho uma aberração, sinceramente. Do ponto de vista do Flamengo. Acho que o Flamengo, o Zinho falou de músicas. Eu me lembro de uma música de Lupicínio Rodrigues que falava assim: esses moços, pobres moços, vão ao inferno à procura de luz. Eu acho que o Flamengo está indo ao inferno à procura de luz. Não que o Vitor Pereira seja o inferno encarnado num técnico de futebol, mas o Flamengo havia alcançado uma estabilidade com o Dorival que ia além do campo. Envolvia a relação com os jogadores, uma campanha que reverteu em Libertadores e Copa do Brasil. Se o Dorival não entregou aquele futebol dos sonhos que o rubro-negro busca, eu tenho dúvida se o Vitor Pereira entregará, porque não foi isso que ele entregou no Corinthians. Ele teve problemas, ele teve limitações, mas esse jogo, essa excelência de jogo que o Flamengo busca e que talvez o Dorival não tenha entregado, no caso do Vitor Pereira, está só no campo das ideias. Aqui ele não entregou esse jogo. Então, eu tenho muitas dúvidas em relação a essa troca, principalmente do ponto de vista rubro-negro. Do ponto de vista corintiano, não. Vitor Pereira foi um técnico que passou ali pelo Corinthians, como outros passaram. Ele também foi. Futebol de excelência. Reconheça-se um bom trabalho dentro das limitações de elenco, de idade do elenco, de condição física precária do elenco, de desfalques que ele teve. Tudo bem, mas foi só isso. Simplesmente isso. Mas o torcedor corintiano está chateado, né, professor? Então, não sei se todos. Não é que vai mudar a história do Corinthians. Eu entendi o que você quis dizer. A situação foi chata para todo mundo, né? Passam, grandes jogadores já passaram e o Corinthians vai continuar, né, sendo um gigante. Tô sentindo cheiro de inveja, hein? Tá ferido. Mas tá magoado em geral, não tá? Tá, mas pela situação. Tem motivos para estar, não tem? Pela situação. Eu acho que, por exemplo, se isso acontecesse com o Tite... Não, ido embora ele já tinha ido. Tô dizendo, a condução. A condução, o jeito que ele falou, o motivo para ter saído, que ele alegou, não é? Agora, de toda essa história, eu acho que quem tem mais motivos para estar chateado é o Dorival. O Dorival foi um grande injustiçado nessa história toda. O que mais que ele precisa fazer? Mas assim, eu fico pensando, do ponto de vista de relação de clube, essa é uma relação absolutamente mercantilista. A gente poderia esperar atitudes mais humanas, mais francas, sim, mas não é a praxe do mercado. Não, está tudo errado, mas é nojento. É nojento. O Corinthians, que hoje é vítima, agora há pouco, 2, 3 temporadas atrás, tinha trazido o Carille de volta,
E o Jair Ventura ainda era o técnico do Corinthians. O homem comandava treinos, tinha VT dele comandando treino aí, como se fosse um zumbi. Todo mundo sabia que ele estava lá e que iam pegar o cargo dele. Isso é uma vergonha. Mas o problema é que essa não é só uma prática do mercado do futebol. É uma prática do mercado em geral. Uma empresa, quando vai buscar um executivo, ela não vai chegar para o cara, avisa o seu empregador lá que a gente Mas deveria. Mas não acontece. Não, mas ninguém está dizendo. Mas e daí? Isso aí, por causa disso, é certo? Não é que é certo, mas não é a prática de mercado. Eu concordo que se a gente quiser uma... A gente não está discutindo se é prático ou não é prático. Mas não acontece, Abel. Estamos achando que é deprimente. E se é deprimente, que se mude o sistema mercantilista em que o futebol está. Nessa lógica aí, sempre vai acontecer dessa forma. Quando o Dorival sai do Ceará e vai para o Flamengo, você acha que houve ali a condução mais correta possível? Pelo contrário, o presidente do Ceará reclamou do Dorival e reclamou do Flamengo. Então, se o Dorival se vê numa posição de quem foi sacaneado, ele tem de olhar para trás e reconhecer que sacaneou um clube quando ele sai do Ceará. Então, essa prática é absolutamente normalizada no futebol. Não são situações diferentes? Para mim, não. Ele recebeu uma proposta, chegou para o Ceará e falou, olha, eu recebi uma proposta e vou embora. Eu na dividida... Agora, ele ainda está lá como técnico do Flamengo. O Flamengo dizendo que vai renovar, já estava tudo engatilhado com a renovação de 2 anos. Aí o Flamengo já está procurando Eu na dividida entre as pessoas físicas. Por que o Flamengo não chega e avisa? Como ele avisou o Ceará, olha, nós não vamos, gostamos muito, obrigado, aí, né? Não vamos querer o seu trabalho, obrigado, tchau. Mas nós vamos procurar outro. Não é isso? Mas para mim, o Flamengo... Não é isso, ele está no Ceará. Ele recebe uma proposta. Ceará, recebi uma proposta e vou aceitar. Eu acho que tem diferença entre... É normalíssimo no mercado, independentemente de ser no futebol. Recebi uma proposta, vou aceitar e vou embora. Isso que aconteceu com o Dorival no Flamengo também é normalíssimo. De um clube com um treinador sondar outro. Isso daí é muito... A gente sabe como funciona, Abel. Um clube, quando vai dispensar um treinador, geralmente já tem uma carta na manga. Mas já treinador que tá mal. O cara é campeão da América, campeão da Copa do Brasil. Isso não é garantia de que ele vai continuar. Não é garantia, mas pelo amor de Deus, quer mais o que do cara? E eu acho que eu queria fazer uma diferença entre pessoas físicas e jurídicas. Pessoas físicas têm sentimentos, sabe? Vai trabalhar, não são máquinas. São pessoas de carne e osso, né? Então, entre a sacanagem que o Dorival tenha feito com o Ceará e a sacanagem que o Flamengo fez com o Dorival, eu acho que é muito maior a que o Flamengo fez com o Dorival. Mas eu de verdade, não consigo... Eu não acho que o Flamengo querer outro técnico... Não é um problema. Não é um problema. Conduzir. A condução. É isso. Sabe por que o Dorival ficou muito magoado? Primeiro que ele já tinha uma negociação engatilhada de 2 anos de contrato. E o segundo é que ele descobre... Se eles não queriam, para que eles fizeram essa negociação? Exato. Não, e o segundo é que ele descobre, o Landim cansou de falar que só dependia do Dorival a renovação. O Landim falou isso, presidente do Flamengo. E aí o Dorival descobre pela imprensa de Portugal que o Flamengo está negociando, está muito próximo de um acerto com o Vitor Pereira. Então, assim, eu acho que eu entendo a ótica do mercado, porque não tem santo no mercado, de fato. O Dorival deixou o Ceará para encontrar um projeto no Flamengo, mas acho que a forma como o Flamengo conduziu, mais uma vez essa diretoria do Flamengo conduziu, foi muito equivocada e acho que até desrespeitosa com o Dorival. Se o Flamengo foi campeão de Copa do Brasil de Libertadores, você tem um trabalho do Dorival como um fator decisivo. Tem uma queda na reta final, mas em alguns momentos o Flamengo jogou muito bem. Foi o único cara capaz de encaixar Pedro e Gabigol. Foi um cara que melhorou o rendimento do Everton Ribeiro. Se hoje o Everton Ribeiro está na seleção brasileira, você tem uma influência do Dorival. O Léo Pereira jogando bem, Rodinei jogando bem. Então, assim, ele conseguiu administrar o time no vestiário. E é difícil você administrar um time pesado, campeão, com muita vaidade. Foi muito importante para isso. E também acho que, taticamente, né? Ele merecia a continuidade do trabalho, na minha ótica. Eu acho que ele merecia uma pré-temporada. E a forma como o Flamengo conduziu, depois de tudo que ele entregou, sendo importante, sendo campeão, foi desrespeitosa. Eu achei que foi completamente equivocada a condução, como foi completamente equivocada a condução do Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians. Porque ele alegou o quê? Tenho que voltar para Portugal, problemas familiares, a minha sogra não pode vir para o Brasil, minha família não pode vir para o Brasil. Não vou para lugar nenhum, vou para casa. Vou para casa, não vou para lugar nenhum. 2 meses depois, o que ele vai fazer? Vai vir para o Brasil, com a família, provavelmente com a sogra,
como a imprensa já está falando, para trabalhar no Flamengo. Então, assim, era mais Ninguém fácil. tem nada a ver com a vida particular de ninguém, nem do Vitor Pereira. Mas a partir do momento que ele... Foi ele que colocou? Ele que colocou a família Transparência, Bel. como uma alegação para deixar o Corinthians, aí... Ele foi pego na mentira, né? Ele deu aquela famosa Exato. desculpitia. Não, vou dar uma desculpitia. E aí ontem a gente... Mas sabe, ele não contava que receberia uma proposta tão boa do Brasil. Então, mas aí, Mas não era mais aí fácil precisa ele- ver o timing disso. A gente estava no Sporting Center ontem, à noite, à tarde, e o Eugênio falava, nunca saberemos em que momento o Flamengo fez essa proposta. Acho que essa proposta é recente. É. E depois do que o Vitor Pereira... Porque se o Vitor Pereira, tendo uma proposta do Flamengo, veio a público e veio com aquele blá, 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 que queria ficar, que é corintiano, que não vai para lugar nenhum, que vai para clube Não, aí é nenhum... pior ainda, né? Aí é pior ainda. Aí até burrice da parte dele. O primeiro contato aconteceu há 10 dias. E há 10 dias foi logo... Então tudo bem, logo faz 11 que ele falou isso. Logo depois de anunciar, 12 hoje, logo né? depois que o Vitor Pereira anuncia que não fica no Corinthians, isso deve ter acendido no Flamengo. Opa, tem alguém no mercado. E para mim, o Flamengo considerava sim o Dorival como técnico na temporada passada. Temporada que vem. Na temporada que vem. E a partir do momento que pinta no mercado um cara livre que o Flamengo considera um técnico melhor, e aí a gente pode discutir se é ou não é, mas o Flamengo faz essa avaliação. Pintou bolinha. Pois é, bolinha. pintou bolinha. E isso faz com que o Flamengo deixe o Dorival em segundo plano, mas ainda considerado. Ele não foi descartado sumariamente. Tem um técnico no mercado, o Dorival... Não, o Dorival ficou em... A primeira Stand-by. opção virou stand-by. O cara é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil e vira stand-by. Mas, para mim, é um movimento legítimo um clube identificar no mercado uma opção melhor e resolver tentar. Mas joga aberto, então. O primeiro a saber disso tem que ser o Dorival. Mas aí é que tá. A partir do momento que você considera o Dorival, do ponto de vista estratégico para o clube, não dá para jogar 100% aberto, porque você ainda tem o Dorival como opção. Então, se o clube tivesse chegado à conclusão que o Dorival não serve, ele não é o técnico, e ficasse em banho-maria, aí eu realmente poderia acreditar que ele foi sacaneado. Mas o Dorival, se o Vitor Pereira diz, pessoal, isso Então, a situação era a seguinte, pelo que você está falando, vê se eu estou enganado, se eu estou interpretando e entendendo certo. O Flamengo, então, viu uma opção no mercado. Você que acaba de fazer o que o técnico anterior não fez, você mudou tudo, fez o time jogar, recuperou os jogadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores. Nós estamos de olho em um outro cara aqui, o Vitor Pereira. Você fica aí esperando. Se a gente não conseguir o Vitor Pereira, a gente vai tentar o Gadiardo, ou talvez o fulano, Beltrano, Ciclano, mas se não, vai ser você. Beleza? É isso? Você acha que... Você aceitaria isso? Não é aceitar. Do ponto de vista do clube, é legítimo fazer isso. Não é... Eu entendo que não é uma puxada de tapete. Você aceitaria? Não é... Não estou discutindo que é legítimo, tá? Só estou perguntando se você aceitaria. Não, eu como profissional, a partir do momento... Acredito que o Dorival fez o caminho certo. Galera, se vocês não têm confiança no meu trabalho, estou indo embora, não quero ser esse plano B. Certíssimo. Mas para o Flamengo, pensando do ponto da instituição, do clube, o que é melhor, vejo como um movimento legítimo. O Dorival assinou um contrato... E analisando que isso que você colocou não aconteceu. O Flamengo não teve esse papo com ele. Não, mas não teve. Não, isso aí não teve. O que você acha? Não aconteceu, mas o Flamengo, se considerava o Dorival como uma das opções para o ano que vem... Não poderia ter sido mais transparente? Sim. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo. Eu acho. Mas será que não poderia ter sido? Dorival, a situação é essa, estamos interessados. E deveria. Mas não... Vamos dizer que pode ser isso mesmo que você falou. Não desistimos de você. O presidente falou que só defendia dele. Se a gente não fechar com o Vitor Pereira, a gente vai continuar contigo. Cara, mas o que eu estou dizendo é... Por que não fizeram isso? Que isso não acontece com o jogador, não acontece com o técnico, não acontece da mão inversa, porque quando o Dorival recebe no Ceará a proposta do Flamengo, ele só chega para falar para o Ceará quando estava com o negócio fechado. Ele não diz, pessoal, vou dar um toque aí. Flamengo me quer, estou negociando com os caras. Não é assim que funciona. Eu adoraria que esse meio fosse mais humano, que as coisas fossem mais francas, mas é um meio empresarial. E se a gente quer questionar isso,
que se questione esse sistema. Agora, um clube que toma essa opção de buscar um técnico melhor, e no caso do Vitor Pereira com o Corinthians, por exemplo, eu vejo que ele poderia ter sido mais direto, mais franco, jogar real. Pessoal, ó, tenho sim uma questão pessoal, essa questão pessoal não é mentira, de fato, ele tem esse problema familiar, tanto é que o Flamengo buscou uma forma de trazer a família, de convencer o Vitor Pereira. Mas poderia ter jogado, ó, aqui eu não vejo que vale o sacrifício. Continuar aqui com os problemas, com a dificuldade de investimento, poderia ter jogado tudo isso na mesa. Mas agora, isso... Ele podia simplesmente sair, olha, eu tô saindo porque não quero continuar no Corinthians. Tem jeitos de fazer isso, gente, e o Flamengo é reincidente. Um projeto que eu não quero fazer em outras coisas. Mas agora acabou, transparente. Essa falta de transparência do Vitor Pereira não pode mascarar um fato. Hoje, o Flamengo é um clube mais atraente que o Corinthians. Isso faz... Ele chega a público e fale isso. Mas isso... Não, estou indo para uma outra melhor para mim. Mas ninguém é obrigado a ficar ele com não ninguém. falou antes, Celso, porque ele não imaginava que receberia uma proposta tão sedutora Mas do não futebol precisa brasileiro. dar aquela desculpinha. A gente tem vídeo aqui, ele falando assim, minha sogra não pode mudar de ambiente. Falou que era impossível. Ele falou que a sogra não podia mudar de ambiente, agora ela pode. Aí, pagar o ambiente. Pois é, mas é... Eu vou evocar um outro compositor popular aqui. Isso não se faz, Ernesto. Como diria o Adoniran. Isso não se faz, Ernesto. Mas aí é que tá. A coisa muda de figura quando chega o Flamengo e o Vitor Pereira já viveu aqui no futebol. Ele percebe, opa, ali eu vou ter tudo que eu dificilmente teria na temporada que vem no Corinthians, que é um elenco Isso recheado. a gente já sabe. Isso que você está falando, a gente já sabe. Então, mas Imagina o Breler Pires, dono de um restaurante. Vamos pensar aqui. restaurante, comida mineira, comida Você, mineira, comida dono mineira. do restaurante, tá bom? Onde fica? Pratos Mineiros Breler. Você é o dono desse restaurante. O chefe. E você tem Não, você não é o chefe, você é o dono, o proprietário. E você tem um chefe. E o seu chefe é o cara que atrai os clientes, é o cara que faz aquele prato mineiro maravilhoso. E aí, um dia, esse chefe vai falar para você: senhor Breler, não posso continuar. Por quê? Pô, o restaurante está bombando. Pô, não posso continuar, estou com problema com meu filho em casa e eu vou ter que voltar para minha cidade lá. O restaurante é aqui em São Paulo. Vou ter que voltar para minha cidade em Belo Horizonte, meu filhinho tá mal, eu não tenho... Pô, continua, te dou um aumento. Não vou. Tudo bem, vai lá cuidar da sua família e tal, eu vou dar um jeito. Estou ferrado aqui com o meu restaurante. No dia seguinte, o seu chefe aparece num restaurante ao lado. E aí? Mas aí... E aí? Não, Você vai achar maravilhoso. Eu vou falar, pô, esse sujeito aí... Sabe o que você vai falar para ele? Porque não era mais transparente você ter me falado. Eu recebi uma proposta e eu quero ir para o restaurante ao lado. É o direito dele. Total. Como é o direito do Vitor Pereira. Você disse bem. O Flamengo hoje tem mais time, tem mais elenco, tem mais dinheiro que o Corinthians e tem mais chance de ser campeão que o Corinthians. É total direito do Vitor Pereira ir embora, trocar o Corinthians pelo Flamengo, ou não é? Eu entendo. Claro que é. Eu entendo. Agora, precisava ter falado o que ele falou? Precisa pôr a sogra no meio, não precisa fazer jura de amor, não precisa dizer que não vai para lugar nenhum depois. Não fala isso. O cara é profissional de futebol. Profissional de futebol nunca pode dizer que não vai para outro lugar. Nunca. O cara não ganha nada com isso. E os caras continuam caindo nessa esparrela. Mas uma coisa é, o Corinthians não pode se colocar numa posição de vítima. Nossa, fomos traídos pelo Vitor Pereira. Ai, meu... Não pode, porque é preciso olhar justamente para essa lógica de mercado e entender por que perdeu um treinador... O torcedor não olha para a lógica de mercado. O torcedor está olhando ali, trocou a nossa camisa pela outra. Olha, eu concordo com você. Aí eu tô com você. O torcedor... Até porque Vitor Pereira perde 2, 3 jogos. Isso. Primeira coisa que o Corinthians faz, como todos os clubes fazem, é mandar embora. Com contrato, sem contrato, isso é chumbo com multa, trocado, sem multa. isso é chumbo trocado. Então, a hora que o cara quer ir embora, ele quer ir embora. A única coisa que ficou constrangedor, eu diria... Foi o que ele alegou ali e tal. Para o Corinthians também. Para o Corinthians. É isso. E ele alegou um problema, disse que viria voltar para casa, tarará, e... Tá o presidente do Corinthians do lado falando... Não é constrangedor? Ele falou que gostaria de ficar, só não ficaria porque era impossível por conta de uma questão familiar. Precisa porque ele falou pro Corinthians. Não foi assim, olha só, vocês não têm a capacidade de investimento que o Flamengo tem,
Não é um projeto que eu vou me adaptar. Não foi dessa forma. E nem Faltou internamente, transparência. Fernando, nem internamente. Porque o presidente do Corinthians, publicamente, pega um microfone na coletiva e fala, ele tem problemas de saúde, Exatamente. de família. Quer dizer, engambelou o cara também. O presidente deu a cara para bater. Engambelou. Olha. Engambelou é bom. Mas não, mas assim, se ele- Diga, Brelli. Diga, Brelli, você ia ficar feliz com o teu chefe? Não. Que inventou o problema do filhinho pra te trocar pro restaurante do lado? E foi pro meu que eu abri o restaurante. Apesar que o restaurante do lado, ele tinha mais potencial. Não, pois é, eu não ficaria feliz com essa troca do meu chefe, mas não iria fazer vitimismo. Ai, nossa, eu sou um coitadinho, o cara não me quis. Eu ia olhar para isso e falar, opa, o restaurante do lado tá mais preparado, os caras estão com Preciso bala... me mexer pra- Os caras estão com bala na agulha. Estão tirando o meu Os chefe. ca- É o Pois que o Corinthians tem que fazer. Então, não... Aí eu gostei, Brelli. Mas o Corinthians... Tô contigo nessa. O Corinthians não pode cair nessa... É até uma tendência de se vitimizar por ter perdido o Vitor Pereira. E aí se colocar numa posição... Até porque já tinha perdido mesmo. Pois é, ele ia sair de qualquer forma. E aí precisa entender por que o Flamengo hoje é capaz de tirar um técnico do Corinthians. E tirar, entre aspas, porque já tinham resolvido que não ia rolar essa permanência para o ano que vem. E entender que hoje, no Flamengo, o Vitor Pereira tem mais perspectiva esportiva, por mais que o Corinthians tenha chegado na final... Por isso que o Dorival Copa do foi Brasil. embora do Ceará para ir pro Flamengo. É isso. A mesma Projeto coisa. mais poderoso. Mas esse é um direito legítimo. Claro que é. É só como as pessoas conduzem isso. Sinceramente, eu não entendo qual é o problema de olhar no olho e falar o que está acontecendo. Até porque o desdobramento de não fazer isso é muito maior. Porque o Flamengo, então, titubeia ao não falar diretamente, ou o Vitor com o Corinthians, e aí se expõe a tudo isso aqui, esse espaço aqui, a gente falando o tempo inteiro, publicamente, metendo o pau na ética dos outros. Não é mais fácil você fazer as coisas certas? As coisas como elas têm que ser? Virar e falar? Não dá, não fico. Celso, Acabou. Eu não acredito, sinceramente. De Eu não acredito também nessa possibilidade de que o Dorival, ele era sim um plano B. Não, eles não queriam mais o Dorival. Poderiam ter avisado ele. Não, mas Só isso. mas não há problema nenhum em não querer mais uma pessoa trabalhando com você e trocá-la. E preferir outra. Isso faz parte do mercado, você falou bem. Mas nesse caso... Mas avisa a pessoa, gente. Mas nesse caso o Flamengo tratou... Você acha que o Flamengo queria ficar com o Dorival? Não, tratou Estava com- procurando o Vitor Pereira? Não, Eu não acho. o Flamengo tratou como uma das opções. E aí, quando vai avaliar o mercado... Muito obrigado me tratar por uma das opções depois que eu ganhei uma Libertadores. Puxa, ó. Mas- Legal. O Flamengo é reincidente. Mas É o segundo técnico que vai embora porque soube que estão falando com o outro. O Abel também saiu assim. Isso é reincidência, Mas isso é prática do O Flamengo. Rogério Ceni ganha o título brasileiro e depois é mandado embora. Naquele momento, talvez tenha faltado essa avaliação do Flamengo, de fazer a coisa fria ali. Ganhou o título, legal, mas o trabalho não vingou, Mas não ele é deu mandado liga. embora por fatores outros, né? Vazamento de áudio, tem outros problemas. Mas o ali. trabalho já não apontava para uma perspectiva de evolução. Mas você acha que com o Dorival esse time não poderia voltar a jogar muito bem em 2023? Acredito que, para mim, essa reta final, e nem tanto pelos últimos jogos de brasileiro, mas pelo desempenho do Flamengo nas duas finais, a diretoria já detectou que o Dorival talvez não conseguisse dar o salto necessário, que é de estabilizou, transformou esse time, arrumou a defesa, mas e aí? E o depois? Como esse time vai continuar evoluindo? Acredito que a diretoria chegou à conclusão de que com o Dorival estagnaria nisso daí. Seria um time seguro, mas para um desafio maior, como o Mundial, ou até a Libertadores do ano que vem, o brasileiro, não seria suficiente. E para mim isso é legítimo, é uma avaliação... Então fala, não senti firmeza, você não tem grife, não quero repetir com você o engano que o Palmeiras cometeu com o Marcelo Oliveira quando foi campeão da Copa do Brasil. Vai e fala. Mas a partir do momento em que eles consideram esse razoável como uma das opções... Será? Era uma opção. Se não fosse uma opção, o Flamengo já teria descartado de cara. Será? Sim, não, mas qual o sentido de você ficar esticando uma corda com um técnico que tem contrato? Se o Dorival tivesse Eu contrato... também faço essa pergunta. Qual o sentido? Não, mas eles consideraram porque havia, de fato, essa possibilidade do Dorival continuar no ano que vem. Ele era, sim, uma das opções. Eu acho o Vitor Pereira um bom técnico, mas eu não consigo enxergar essa diferença toda. Com toda sinceridade, eu não consigo cravar que ele vai
fazer com que esse Flamengo seja uma potência coletiva. Eu acho que ele é um técnico de capacidade, principalmente ali na visão, na parte tática. Só que ele é um técnico linha dura, ele é um técnico rígido, ele é um técnico que expõe jogador em entrevista coletiva. Ele vai pegar um vestiário campeão, ele vai pegar um vestiário vaidoso, pesado. Campeoníssimo. Campeão demais. Campeoníssimo. Não foi campeão só essa temporada. Não. Já vem sendo campeão. Gente pesada. Vários ali com 2 Libertadores no currículo. Com todo respeito, uma coisa é você administrar o ego do Roger Guedes. Outra coisa E você... só o do Roger Guedes, né? Exato. Isoladamente. E outra coisa é você administrar um cara, por exemplo, do tamanho do Gabigol, do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. A informação que a gente tem... O tamanho que eles têm no Flamengo. O tamanho que eles têm no Flamengo, são ídolos do Flamengo. E a informação que a gente tem, até ontem o Vene Casagrande participou com a gente no F90, né, como convidado, não caiu bem dentro do elenco do Flamengo. Os jogadores do Flamengo não gostaram da forma como a direção conduziu, ficaram surpresos. Eles gostavam do Dorival Gostavam Júnior, muito, né? O elenco foi surpreendido e gostava de quem saiu, né? Então, assim, vai ser um choque. Eu acho que o Vitor Pereira ele já chega pressionado, acho que é um bom técnico, ele tem capacidade, mas eu não consigo... O que eu quero dizer é que eu não consigo enxergar essa diferença toda que o Flamengo enxerga entre Vitor Pereira e Dorival. Acho que, de fato, o Dorival, na reta final, você tem uma queda, mas a gente também pode olhar para os momentos que esse time rendeu muito. Eu acho que com uma pré-temporada, ele pensando ali em contratações, com a continuidade do trabalho, esse Flamengo ainda poderia ser poderoso em 2023 com ele. Fernando, optaria pela continuidade dele. Vamos ver como é que... Eu acho que o Vitor Pereira pode ter muito problema nessa gestão no vestiário do Flamengo. Porque em todos os momentos, pós-Jorge Jesus, que o Flamengo teve um técnico de choque mais rígido com esse vestiário, esse técnico foi moído. Foi moído. Se a gente for comparar Vitor Pereira e Paulo Souza, acho o Vitor Pereira bem mais técnico que o Paulo Souza. Mas o Paulo Souza, ele também, nessa gestão, ele pecou. Ele não conseguia enxergar características de alguns jogadores. Os jogadores exemplo, não compraram a ideia. Não compraram a ideia. Né? Vamos ver se os jogadores do Flamengo vão comprar a ideia do Vitor Pereira depois de uma série de Dorival que era muito querido pelo vestiário. E como o Vitor Pereira, que é mais explosivo, vai se adaptar a esse vestiário que não é um vestiário fácil, é um vestiário vitorioso. E mesmo no Corinthians, os resultados com o Vitor Pereira até vieram relativizando o ano difícil, o elenco que tem. Mas esse futebol vistoso, que eu acho que é o que diferencia, né? O Flamengo não viu no Dorival o tal de futebol vistoso perto do futebol do Jesus. Esse futebol o Vitor Pereira não mostrou no Corinthians. Ele tem potencial ele tem uma ideia de jogo que não conseguiu implementar no Corinthians, logo de cara percebeu-se isso, ele mesmo deu um passo atrás, ele tem o potencial. Agora, dizer que essa troca é em função do que mostrou o Vitor Pereira no Corinthians e o que mostrou o Dorival no Flamengo, não há uma certeza. Realmente não se justifica. A distância não é essa que o Flamengo está enxergando, não. Como que você vê essa questão, Brelli? Esquecendo agora a condução, o que aconteceu, vamos dizer que VP Vitor Pereira chegou no Flamengo. Então, para mim, de fato, o Dorival bateu no teto no Flamengo. Eu não via uma perspectiva de um Dorival mais inventivo, um Dorival que fosse capaz de tirar muito mais desse time. Mas, pensando do ponto de vista de uma diretoria que enxerga o potencial desse elenco, e eu concordo, esse Flamengo, pelas opções que tem, pela base do time titular vencedora dos últimos anos, jogadores que incorporou, tem potencial para mais, tem potencial para ser mais ambicioso. Eu vejo a opção do Vitor Pereira, por mais que arriscada, há um risco sim, você fazer uma mudança, o choque no ambiente, como os jogadores vão assimilar. Pensa futebol diferente. Mas eu vejo como um risco que vale a pena pelo fato do Flamengo. Eu não espero nada do Flamengo, a menos que seja um time que tenha a ambição de ser o dominante no Brasil, de ser o melhor futebol, de ser o mais vistoso, de ser o mais vencedor. Então, pensando em sarrafo mais alto, eu acredito que é legítima e faz sentido a movimentação por um técnico com o perfil do Vitor Pereira. Se vai dar certo ou não, é outra história, repito, é um passo arriscado, mas eu, se estivesse na posição de tomar a decisão, eu também escolheria esse risco por entender que o técnico, o Dorival, por mais que tivesse dado estabilidade, não seria capaz de oferecer
muito além e possivelmente, com o Dorival, ia chegar campeonato estadual, o time ali se desenvolvendo pouco, começa a Libertadores, não joga o que a torcida espera, ia cair. Então, para não tomar essa decisão no meio de uma temporada, eu vejo que o timing certo, já que o contrato do Dorival vencia agora... Você vai derrubar ali no meio do campeonato Mas vai estadual, trocar agora. já derruba agora. Então, e o Dorival, isso ia acontecer. A torcida do Flamengo se tornou muito mais exigente depois da passagem do Jorge Jesus. Algo que, pelas condições financeiras do clube, também não é um preciosismo. Esse torcedor se acostumou a ver bom futebol e um bom futebol vencedor. Então, é um desafio enorme para o Vitor Pereira. Ele vai ser exigido de outra maneira. Se no Corinthians era um trabalho de reestruturação, em que uma vaga na Libertadores, chegar à final da Copa do Brasil, foram considerados feitos, isso no Flamengo vai ser café pequeno. Ele vai precisar, de fato, entregar mais, ser campeão e fazer esse time jogar mais futebol. Quem entrega muito, professor, sempre, é o Mendel Bidlovski. Ele já trouxe corrida de camelo para a gente acompanhar aqui no F360. Trouxe o carro do Batman, a moto Trouxe do o carro, Batman. a moto do Batman. Ele já nos ensinou como tomar o chá, como os árabes fazem lá no Catar. E o que será que o Mendel tem hoje? Bom dia, boa tarde, Mendel. Bom dia. Fala, nação! Então é isso aí, né? Mais um react que eu trouxe aí. E uma coisa que eu quero falar é sobre o Breily, né? O Breily, de todas as maneiras, ele tentou defender a postura, na minha visão, né? De todas as maneiras, o Breily, ele tentou defender a postura do Flamengo, como o Flamengo utilizou essa contratação do Vitor Pereira. Até o momento não tá oficializada, né? O Flamengo divulgar, mas já tá quase tudo certo, né? É aquilo. A postura que o Flamengo utilizou para ir atrás do Vitor Pereira é uma postura que não é legal, é uma postura infantil e muito traidora. Não era esse termo que eu queria utilizar, mas vou acabar utilizando um termo muito traidor. Direção sem caráter e ainda sem compaixão. Vou dizer essa palavra mesmo, que eu esqueci o termo que eu ia utilizar. Mas é aquilo. O que o Dorival conseguiu fazer, principalmente fora de campo, foi um dos principais fatores que trouxe o Flamengo os títulos. Por que tu tá falando isso? Porque o Dorival ele conseguiu botar Pedro e Gabigol para jogar junto, resgatou alguns jogadores, né, que estavam jogando péssimo futebol, como Léo Pereira, Rodinei, Everton Ribeiro, estavam em uma baixa, mas voltou a jogar bem, entendeu? O time se entrosou, o time acolheu o Dorival e jogou para o Dorival. Então é aquilo. Então, como o Flamengo acabou andando com essa negociação, né, de enrolar o Dorival aqui, mas por trás estou negociando com o Vitor Pereira, é uma coisa que não é legal. Já teve o caso do Abel Braga também. E aquilo é uma postura de diretoria infantil. Outra visão que eu tenho é que após as finais o Flamengo não apresentou um futebol excelente. Agora a visão da diretoria está em tentar ganhar o Mundial de Clubes e a diretoria, após os resultado dentro de campo, né, em relação à jogabilidade, o Flamengo não apresentou futebol nas duas finais, mesmo assim ganhou. Então a diretoria acabou não vendo essa capacidade do Dorival de manter o mesmo nível de futebol lá em cima para a próxima temporada e principalmente para o Mundial de Clubes. Então, uma visão que eu tenho é que esse é um dos motivos que o Flamengo foi atrás do Vitor Pereira, né? Não confia nele para jogar o Mundial e tentar ganhar, né? Essa é a minha visão. Posso estar errado? Posso, mas essa é a minha visão de futebol. Quero saber a tua. Então comenta aqui nos comentários, tamo junto e deixa o like, hein? Valeu!